Salve jovens, aqui quem fala é o professor Gabriel. Estamos mais uma vez aqui para uma aula de escoamentos internos da disciplina de transmissão de calor aplicado. Até então, quando nós estudamos escoamentos externos, ou melhor, o escoamento de um fluido sobre uma superfície plana, nós concluímos que quanto maior fosse a distância percorrida do fluido sobre a superfície da placa, maior seria a espessura da camada limite. Nesse exato momento, eu estou interessado em estudar o escoamento de um fluido dentro de um tubo. Vamos partir do pressuposto que o fluido tenha velocidade homogênea e uniforme em x igual a zero. E, por conta do princípio da aderência, como as paredes do túbulo têm velocidade igual a zero, o seu perfil de velocidades ele vai se alterando conforme o fluido migra dentro dessa tubulação. Observe que, diferente do que acontecia numa placa plana, a espessura da camada limite vai crescendo das paredes cilíndricas e aponta para a linha de centro da tubulação. Dessa forma, o maior valor possível de espessura da camada limite será o raio. Numa determinada coordenada x, a sua espessura da camada limite hidrodinâmica ela vai ser coincidente com o raio da tubulação. Nessa coordenada específica, nós chamamos essa coordenada de comprimento de entrada hidrodinâmico. Até esse ponto, o seu perfil de velocidades ele vai ser função de duas variáveis, do raio e da coordenada x. A partir desse ponto em diante, nós chamamos esse escoamento de escoamento totalmente desenvolvido. E numa condição onde eu tenho escoamento totalmente desenvolvido, o seu perfil de velocidades ele é só função do raio. Vocês inclusive estudaram ele em Mecânica dos Fluidos 1. Eu inclusive estou indicando as duas equações aqui do lado para vocês. Nota que R' é a nossa variável livre, ele varia de 0 até R', que seria o raio interno da tubulação. Na parede com contato com o tubo, em toda a periferia, nós vamos ter velocidade igual a zero por causa do princípio da aderência. E se você substituir em qualquer uma das expressões R' por zero, a velocidade vai dar máximo e ela vai acontecer na linha de centro. Só toma cuidado que essas duas expressões só podem ser utilizadas para a condição onde meu escoamento é totalmente desenvolvido, ou seja, a partir do comprimento de entrada hidrodinâmico. Voltando para o problema de transmissão de calor, nós estamos muito interessados em determinar a posição da camada limite térmica. Para fazer esse procedimento, nós precisamos olhar o campo de temperaturas. Só que nós sabemos que existe uma relação muito direta entre a espessura da camada limite hidrodinâmica e a térmica. E essa relação é dada pelo número de Prandtl. Se eu tiver Prandtl igual a 1, as duas vão coincidir na mesma posição. Todavia, eu vou postergar a camada limite térmica só por uma questão de exposição. A figura que a gente teria só para as camadas limite está sendo projetada para vocês agora. Quando nós estudamos placa plana, nós chegamos a uma condição muito importante, que era, toda vez que a espessura da camada limite térmica aumentava, o meu coeficiente de troca de calor por convecção diminuía. E aqui, no escoamento interno, não vai ser diferente. Qual que é o meu objetivo? Construir um gráfico para determinar como é que esse coeficiente de troca de calor por convecção varia ao longo do comprimento x. E aqui a gente já consegue ter uma boa ideia do que está acontecendo. Se eu construir esse gráfico, o seu coeficiente de troca de calor por convecção ele vai ser alto, e à medida com que eu me afasto do início da tubulação, a tendência que eu tenho é que o meu coeficiente de troca de calor vá diminuindo. E essa condição de diminuição ela vai se estabelecer até a gente atingir o comprimento de entrada térmico. Do comprimento de entrada térmico em diante, que a gente cai em escoamento totalmente desenvolvido, a condição prática é que o seu H vai se tornar uma constante. Ele não vai mais variar em função da coordenada x. É importante ter ideias práticas sobre esse comprimento de entrada térmico. A primeira condição é quando a gente estuda escoamento laminar. Nos escoamentos laminares, pode ser que o efeito de entrada não seja desprezível. E nós temos uma equação matemática que me permite calcular qual é essa dimensão de entrada. Se ela for da ordem de grandeza do tubo, eu não posso negligenciar o efeito do H ser variável no início do processo. Todavia, quando nós trabalhamos com escoamentos turbulentos, o efeito de entrada ele é praticamente desprezível.
Pensando em linhas práticas de engenharia, esse efeito de entrada para a condição de escoamento turbulento, ele acaba deixando de existir com mais ou menos 15 diâmetros. O que isso significa? Significa que se você estiver trabalhando com uma tubulação que tem um diâmetro da ordem de 20 milímetros, se esse comprimento de entrada é da ordem de 10 até 15 diâmetros, significa que mais ou menos de 200 a 300 milímetros o efeito de entrada deixa de existir. Se a gente pensar que do ponto de vista prático eu trabalho com tubulações relativamente grandes, esse efeito de entrada vai ser um efeito de menor importância. Então, nos escoamentos laminares eu preciso verificar e nos turbulentos eu vou considerar desprezível. Até agora, nós discutimos um pouquinho sobre o efeito do coeficiente de troca de calor em função da coordenada x. Nesse exato momento eu quero separar duas categorias de problema. O primeiro problema trata do estudo da transferência de calor numa situação onde a superfície interna da tubulação é constante. Vamos pensar um pouquinho nesse problema? Vou imaginar que eu tenha uma tubulação onde em qualquer coordenada x ou em qualquer lateral desse cilindro na sua superfície interna, ele vai sempre ter a mesma temperatura superficial de valor igual a Ts. Por uma região onde eu vou chamar de x igual a zero, por uma coordenada x igual a zero, a temperatura do fluido que está migrando dentro dessa tubulação será a média de valor igual a Tb1. Determinada porção distante de x, um valor L, o fluido vai deixar essa nossa tubulação com temperatura média Tb2. Então, meu fluido entra na tubulação com um valor médio de temperatura Tb1, vai acontecer um processo de ganhar ou perder energia pela lateral desse tubo por convecção, e ele vai deixar essa tubulação com a temperatura Tb2 a partir do momento em que ele cruza uma medida L. Perfeito. Só falta para conseguir concluir como vai ser esse processo, imaginar se estou fazendo um processo de aquecimento ou de refrigeração. A título de curiosidade, eu vou chutar arbitrariamente 1. Então aqui, arbitrariamente, vou impor que Ts é maior que Tb1. Como resultado disso, o tubo fornece energia para o fluido. Muito bem, como é que eu vou fazer para descrever a expressão matemática para a variação de temperaturas ao longo do comprimento dessa tubulação? Ou melhor, para determinar a temperatura que o fluido deixa essa tubulação. Simples, eu vou pegar e fazer um balanço de energia. Vou atribuir um volume de controle de espessura dx. Então esse é o meu volume de controle, e esse volume de controle terá uma espessura tão pequena que a temperatura varia muito pouco dentro desse volume de controle de tamanho dx. Para esse elemento, eu vou montar um balanço de energia. Perfeito. Nessa porção de tubo, o meu fluido vai entrar por essa seção anterior do volume de controle com uma temperatura Tb, genérica, que representa a temperatura média do fluido nessa fatia. A partir do momento em que ele atravessa esse pedaço de tubo de tamanho dx, como eu imaginei que Ts é maior que a temperatura de entrada, ele vai ganhar um pouquinho de energia e, imaginando que ele não esteja fazendo um processo de mudança de fase, ele vai aumentar um pouquinho a sua temperatura, deixando esse volume de controle com uma temperatura vai ter um pequeno aumento. Legal. Como é que ficaria esse balanço de energia para um fluido sem mudança de fase? Vou fazer vazão em massa vezes Cp vezes a variação de temperaturas. Para trabalhar em módulo, para não ficar pensando em sinal, maior menos menor. Como ele ganhou energia, a temperatura de saída é maior do que a temperatura de entrada nesse volume de controle. Da onde é que ele ganhou essa energia? Ele ganhou energia por convecção pela lateral dessa tubulação. Então, por toda essa volta lateral, nós recebemos uma quantidade de energia e ela veio por convecção. Convecção, nós usualmente utilizamos HA∆T e vai ser usado aqui também. Como nós temos um problema quando eu tenho o efeito de entrada que o H é variável, para me livrar do processo de ter o meu H variável, que é o coeficiente de troca de calor por convecção, eu vou trabalhar com o coeficiente médio. Então, antes de resolver o problema, eu vou fazer a média matemática da minha variável H, vezes a área. A área desse volume de controle por onde a energia chega para o fluido vai ser calculada como perímetro
perímetro vezes a espessura, vezes a variação de temperatura, temperatura da superfície menos a temperatura do fluido. Alguns de vocês vão se perguntar, olha, eu uso TB ou uso TB mais DTB? Resultado prático é que se a gente fizesse uma espécie de média nesse volume de controle, as temperaturas são mais ou menos iguais, porque você escolheu um volume de controle que tem mais ou menos o mesmo valor de temperatura em cada parte dele. Então, essa variação que teve é pequena, de modo que as temperaturas aí dentro pro fluido tendem a um valor a ser igual a TB. Por isso eu vou usar TB, não TB mais DTB, tá legal? Perfeito. O que eu vou fazer com essa expressão? Me livrar dessa temperatura TB, porque uma positiva, outra negativa, uma menos a outra vai dar zero. Vou reorganizar essa expressão para fazer um processo de integração e achar a equação da distribuição de temperaturas. Fazendo isso, vou resolver esse problema por um processo de dupla integração. Quando minha temperatura é TB1, a coordenada do tubo é x igual a zero. Quando a coordenada do tubo vale L, a temperatura de saída do fluido na média será perfeito. Essa integração aqui dá para a gente fazer por substituição. Então, fazendo essa integração, eu posso fazer da seguinte forma. O outro lado da igualdade é muito simples. O h é constante, o perímetro não muda à medida com que eu avanço na coordenada x, a vazão em massa é constante e o Cp também. De modo que a integral de dx dá x, L menos zero. Logo, zero nem vai aparecer. Fazendo essa condição, observe que perímetro vezes L coincide com a área lateral dessa tubulação. Então eu vou fazer essa substituição. Vou chamar de perímetro vezes L, a área da superfície interna dessa tubulação. E reorganizar mais uma vez, deixando as temperaturas em evidência, essa expressão para que ela fique da seguinte forma. Perfeito. É o típico comportamento do processo de aquecimento do fluido submetido a uma temperatura superficial constante. Vai dar, como esperado, ou como sempre é esperado, uma função exponencial. Nesse caso, se a gente construir uma distribuição de temperaturas, ela é bem parecida com as distribuições que a gente já viu em dezenas de outros casos em transmissão de calor. Então, só a título de curiosidade, eu vou fazer um gráfico para temperatura em função de x. Observe que a temperatura da superfície do tubo eu mantive maior que a de entrada do fluido e com valor constante. Então, se eu for construir um gráfico para a temperatura da superfície, eu vou ver uma reta. Já o fluido entrou com uma temperatura menor que a da superfície, com valor igual a TB1, e ele vai se aproximando da temperatura da superfície. Perfeito. Esse é um gráfico bem típico e bem parecido com aqueles que a gente já fez uso em trocadores de calor, né? Se vocês fizerem um exercício de memória, numa condição onde um dos fluidos do trocador de calor mantinha sua temperatura constante, que era um caso onde ele estava mudando de fase. Nesse caso, é óbvio que eu estou imaginando uma situação onde fora dessa tubulação provavelmente existe um fluido realizando um processo em mudança de fase. Essa é a única forma de abordagem? Não. Outra condição usual para escoamentos internos é imaginar que por toda a lateral da tubulação eu recebo sempre a mesma quantidade de energia. Esse caso se refere a uma situação de fluxo de calor constante. Então, em toda a lateral cilíndrica dessa tubulação, estou recebendo sempre a mesma quantidade de energia, que é esse fluxo de calor constante. Para quem não lembra o que é fluxo de calor, é calor por unidade de área. A ideia para a análise que a gente fez para o caso anterior vai ser exatamente a mesma que essa. Só que, curiosamente, o resultado prático não é efetivamente o mesmo. Eu vou adotar o mesmo volume de controle e fazer o mesmo balanço de energia.
escrevendo meu balanço de energia. Só que agora, ao invés de igualar isso direto com a convecção, eu vou igualar essa quantidade de energia que o fluido recebeu com esse fluxo constante que eu conheço. Então, por toda a lateral cilíndrica desse volume de espessura dx, assim como o outro, eu estou recebendo um fluxo de calor constante. De modo que, se eu fizer essa conta para o lado de cá, para igualar watt, eu preciso de watt do lado de cá. Então eu vou fazer esse fluxo vezes a área cujo qual eu estou recebendo essa quantidade de energia. E essa área vai ser a mesma da convecção que a gente já usou, que é perímetro vezes 1dx. Pronto, toda a energia que eu recebi pela lateral por esse fluxo de calor é igual à quantidade de energia que esse fluido usou para aumentar um pouquinho a sua temperatura. Resultado prático, não vou precisar nem ao menos integrar isso aqui direito. Se você observar um pouquinho, observa que a vazão em massa não é função nem de temperatura nem de comprimento, assim como o Cp. O fluxo é parte do pressuposto que é uma constante e o perímetro do tubo também é constante. Resultado prático é, se eu colocar os extremos de integração, que vai de x igual a 0 até L, de temperatura Tb1 até temperatura Tb2, como todas as outras variáveis aqui são constantes, a integral de dTb da Tb e a integral de dx da x. Substituindo então, nota que perímetro vezes L é a área lateral da superfície interna desse tubo, e eu vou substituir e vou dar uma última reorganizada nessa expressão. Observa que curioso, não existe nenhuma potência, nem função logarítmica, nem exponencial. Olha que estranho. Quando a gente está trabalhando com fluxo de calor constante, a variação de temperaturas dá uma reta. Agora, isso é muito louco, porque do ponto de vista de transmissão de calor, eu não consigo me recordar, à exceção de condução unidimensional em regime permanente sem geração interna de calor, que a gente tivesse uma equação de reta. Curiosidades à parte aqui, por que isso está acontecendo? Porque toda vez que o fluido migra dentro da tubulação e marcha, por exemplo, uma medida x, ele ganha um pacote de energia. Se ele marchar x de novo, ele vai ganhar o mesmo pacote de energia. De modo que, se ele marchou x, ganhou um pouquinho de energia e aumentou sua temperatura 1 grau Celsius, se ele for fazendo isso, toda vez que ele marchar esse mesmo tanto, ele vai elevar sua temperatura um mesmo valor. Resultado prático, a variação de temperaturas dá uma função linear. Vamos construir esse gráfico então. O fluido entrou com uma temperatura Tb1. Para cada passo que ele deu, ele sempre recebeu a mesma quantidade de energia. Resultado prático, a temperatura aumenta linearmente com o comprimento. Agora, tem uma ressalva aqui. A temperatura aumentou linearmente do fluido, mas diferente do primeiro caso que a gente discutiu de TS constante, se eu estou trabalhando a fluxo constante, a temperatura da superfície é variável. Agora a pergunta é, se a temperatura do fluido aumenta linearmente com o comprimento, o que acontece com a temperatura da superfície interna desse tubo? Ora, essa conta é simples. Basta a gente igualar esse fluxo de calor com a energia que foi por convecção para o fluido, porque essas duas quantidades precisam ser iguais. Então, se eu fizer essa igualdade, eu tenho que o fluxo de calor vezes a área, que é o quanto eu estou recebendo pela lateral desse tubo, vai estar sendo recebido por convecção. H médio vezes área de superfície vezes a diferença de temperaturas. Não vamos elencar coordenada nenhuma por enquanto, então vai ficar simplesmente TS menos TB. Essa área de superfície que eu uso para o cálculo da convecção e do fluxo de calor é a mesma. Nota, o nosso H médio ele é uma constante, então meu H médio ele é uma constante. O nosso fluxo de calor ele é uma constante, de modo que se eu dividir o fluxo por esse H médio, isso aqui dá uma constante. E se o fluxo dividido por H médio é uma constante, significa que TS menos TB é uma constante, porque isso aqui é igual
ao fluxo sobre o H médio. O que isso significa? Significa que o x, ou a coordenada x, não é importante, porque a diferença de temperaturas entre o fluido e a superfície é constante. Então, por exemplo, digamos que você calculou TS menos TB, ou fez a conta fluxo sobre H e deu 20. O que isso significa? Significa que a temperatura da superfície ela está sempre 20 graus Celsius acima do que a temperatura do fluido. Então, eu tenho uma reta paralela com essa daqui, que seria a reta da temperatura da superfície. Vamos construir ela aqui. Muito bem. Bom, vamos às peculiaridades do meu formulário. Se vocês estiverem trabalhando com escoamentos internos, não importa se é laminar ou turbulento, as propriedades vão ser tomadas numa condição de TB médio. Beleza. Se vocês estão trabalhando com a condição de escoamento laminar, você é obrigado a fazer um teste para verificar os efeitos de entrada por essa expressão. Se os efeitos de entrada forem relevantes, ou da ordem de grandeza do comprimento do tubo, você vai ter que calcular o seu Nusselt médio baseado nessa condição, usando essa correlação, que ela é válida para TS constante. Ah, professor, e se for fluxo de calor constante? Não tenho essa correlação. E se o meu escoamento for totalmente desenvolvido? Ou seja, meu comprimento do tubo é 10 metros e o meu efeito de entrada é 1 milímetro. Aí você pode considerar que o seu efeito de entrada é desprezível. E aí, nesse caso, a gente vai ter uma expressão para usar se eu estiver trabalhando com problema de fluxo de calor constante ou outra expressão para o Nusselt para condição de TS constante. Perfeito. Ah, professor, mas agora eu estou em escoamento turbulento. Se eu trabalho com escoamentos turbulentos, o que eu tenho que saber? Que o efeito de entrada é desprezível e que problemas de TS constante e fluxo constante usam a mesma expressão para o Nusselt. Então, se vocês olharem para cá, na condição de escoamento turbulento, a gente tem 3 correlações. A correlação de Ditus-Belter, a correlação de Seider-Tate e a correlação de Keesin-London. Qual delas você vai usar? Depende do intervalo de Reynolds e de Prandtl. Então, em função do intervalo de Reynolds e de Prandtl que a gente tem, eu vou usar uma ou outra. Ah, mas as 3 são válidas. Use a que você quiser. Ou, simplesmente, use a mais simples, que é Ditus-Belter. Tá legal? That's all, folks. Espero que vocês tenham gostado e fiquem com Deus.